No ar, debate democrático, com Julimar Silva. Ok, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais, boa tarde a você que está em casa, obrigado pelo carinho. A partir de agora até 2 da tarde tem o Julimar Silva e o debate democrático. A gente vai levar algumas das principais notícias que se destacaram durante esta semana. Tá gravando aí, né, Marivaldo? A gente postar depois aí nas redes sociais. O pessoal está gostando de acompanhar o programa. Pessoas que acompanham depois o programa, pessoas que não têm a oportunidade de acompanhar aqui na TV, acompanham também lá no Debate Democrático, nosso site. Pois bem, estamos começando o programa e hoje nós temos como destaque que o presidente da Câmara dos Deputados pode ser preso. Verdade. O presidente da Câmara dos Deputados pode ser preso, inclusive tem um delator que falou o seguinte para a Polícia Federal, que ele recebeu 5 milhões de reais. Eduardo Cunha, inclusive, disse que agora está na oposição. Você vai entender os detalhes daqui a pouco. Também, o jovem que estuprou, que participou do estupro coletivo contra as meninas lá de Castelo do Piauí, é assassinado dentro do Centro Educacional Masculino em Teresina, pelos próprios colegas que também participaram do estupro. Você vai entender os detalhes já já. Inclusive, eu vou trazer um depoimento do advogado Nazareno Té. Nazareno Té, inclusive, que é parente da jovem Luane aqui, Luane Maranhão. Ele dando o seu posicionamento. O que diz a lei? O que o Estado do Piauí deixou de fazer para proteger, veja bem, para proteger o menor bandido? Porque, de acordo com a lei brasileira, o Estado teria que manter a segurança dele até o cumprimento da pena. Muita gente deve estar comemorando, inclusive lá em Castelo, houve uma grande comemoração pela morte desse adolescente. Muitas pessoas soltaram foguete na hora em que souberam e o corpo foi enterrado, já já nós vamos entrar em detalhes, mas o corpo foi enterrado em Teresina, porque havia uma possibilidade das pessoas tomarem o corpo e queimarem lá em Castelo. Você vai entender os detalhes já já. Nós vamos destacar também o encontro dos governadores do Nordeste, que aconteceu aqui no Piauí. Vamos também divulgar aqui 2 entrevistas e você vai entender um pouco do que está fazendo o governador Flávio Dino e também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Humberto Coutinho. Aliás, eu ainda vou publicar hoje ainda o que disse o Humberto Coutinho sobre a vinda do aeroporto para Caxias. Eu fiquei de fazer isso durante a semana, mas a gente vai publicar hoje à tarde essa informação que ele nos repassou no sábado passado, quando estávamos aqui em Caxias, ok? Quando ele estava aqui visitando o prédio aqui da TV, e aí eu conversei rapidamente com o presidente da Assembleia. Essas e outras informações agora no debate democrático. Nosso destaque de hoje é exatamente essa tragédia lá de Castelo. Ontem a gente fez uma cobertura especial sobre esse caso, inclusive mostrando como aconteceu a morte desse rapaz lá dentro do Centro Educacional Masculino em Teresina. O caso, a tragédia de Castelo, aconteceu no dia 27 de maio de 2015. Esses 4 adolescentes estupraram, espancaram, violentaram essas meninas lá em Castelo. Uma delas, a Daniele Rodrigues, de 17 anos, faleceu lá no Hospital de Urgência de Teresina. E esses 4 adolescentes, desde que iniciaram as investigações, eles estavam recolhidos lá no CEIP, que é o Centro Educacional de Internação Provisória, lá em Teresina. O que acontece? Durante as investigações, a polícia, para entender, inclusive para chegar a qualificar, para que o juiz pudesse dar a condenação de todos eles, a polícia se utilizou, durante as investigações, do depoimento do Gleison Vieira, que é um dos adolescentes de 17 anos, o mais velho dos adolescentes, dos menores de idade, dos que estavam presos. A polícia
ele foi o delator dos outros, porque todos estavam negando que teriam participado e que o mentor intelectual era o Adão José de Souza, de 40 anos, que é o maior de idade, que também participou do crime. Mas a polícia, de posse, ou seja, dessas informações repassadas pelo adolescente de 17 anos, começou a fazer, inclusive ele foi retirado do convívio com os 3 outros adolescentes, já que os 3 estavam negando, a polícia resolveu separá-los. Então, enquanto aconteceu as investigações, os 3 estavam separados desse adolescente que foi morto nesta quinta-feira. Ou seja, lá no CIP ele estava num local reservado, num apartamento, num alojamento reservado. E na quinta-feira, quando eles foram transferidos, houve a condenação, o juiz Leonardo Brasileiro deu a condenação. Inclusive, Marivaldo, tem uma foto aí desses 4 adolescentes, pode colocar aí, por gentileza? Inclusive tem aí uma... a gente não conseguiu abrir a foto deles, né? Mas a gente vai tentar mostrar ao longo do programa. E o que acontece? O juiz Leonardo Brasileiro condenou os 4 adolescentes a 4 tentativas, melhor, a 4 práticas de estupros, 3 tentativas de homicídio e 1 homicídio. Ou seja, eles foram condenados a 8 atos infracionais. Na quinta-feira agora, eles foram transferidos para o Centro Educacional Masculino, que é onde eles vão cumprir aquilo que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é esse jovem, se puder colocar na tela, Marivaldo. Inclusive, eles foram transferidos onde eles vão cumprir, eles iriam cumprir lá no Centro Educacional Masculino a pena, que é dos 3 anos, onde eles vão ser acompanhados em medidas socioeducativas, porque o Estatuto da Criança diz que o adolescente não é preso, ele é apreendido e passa por medida socioeducativa para tentar ser recuperado. Esse jovem aí, o Gleison, 17 anos, foi o que foi assassinado, é o adolescente, é o mais velho dos adolescentes que participaram do estupro lá em Castelo. Então, ele foi assassinado pelos outros 3 quando estava dentro lá do Centro Educacional Masculino. Pela primeira vez, só para você ter uma ideia, pela primeira vez os 4 se encontraram desde que iniciaram as investigações. Ou seja, uma morte anunciada. Possivelmente, os órgãos, por exemplo, a SASC, que é a Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania, devia, pelo menos, prever que esses 4 adolescentes juntos, os outros 3 iam ficar, ou seja, não querendo que eles ficassem juntos. Mas aí acontece que o diretor da unidade de atendimento socioeducativo, lá da SASC, disse que teve uma conversa com os 4 adolescentes. Põe na tela os 4 adolescentes. O diretor disse que teve uma conversa com os 4 adolescentes. E chegaram a um consenso, inclusive com a concordância do que foi morto, de que todos tinham que permanecer no mesmo ambiente. Por que essa conversa aconteceu? Porque durante a semana, antes deles serem transferidos lá para o CEM, que é o Centro Educacional Masculino, onde iriam cumprir a pena, houve um boato de que os demais 80 adolescentes que estavam dentro do Centro Educacional Masculino queriam matar esses 4. Havia esse boato. E então, o diretor lá da unidade de atendimento socioeducativo teve essa conversa. Então, vocês vão ficar num alojamento, os 4, vocês vão ficar num alojamento, mas durante a madrugada da quinta-feira houve uma discussão e por volta daí da 1 da manhã, entre 12 e 1 da manhã, os 3 adolescentes, ou seja, os 3 mais novos, caíram para cima desse de 17 anos. Espancaram até a morte. A cabeça desse rapaz não estava no formato normal, para você entender a dimensão, a violência que esse adolescente sofreu. Lá em Castelo do Piauí,
houve uma grande comemoração, muitas pessoas soltaram foguetes, ou seja, aí, comemorando a morte desse rapaz. A família queria enterrar o corpo desse adolescente em Castelo, não teve condições, não houve condições de levar para Castelo, porque as pessoas podiam tomar o corpo, como já aconteceu em Teresina. Inclusive traficantes lá em Teresina, eles participaram, inclusive no dia do enterro, houve um forte aparato de segurança lá contra uma pessoa, um desafeto deles lá, numa das regiões lá de Teresina. Eles acompanharam, sob um forte aparato policial, houve o sepultamento. Mas no dia seguinte, esperaram só chegar a madrugada. Desenterraram o corpo e queimaram esse corpo lá. Então, poderia acontecer isso lá em Castelo. Tomando uma medida, uma precaução, a polícia convidou a família, a mãe desse rapaz, o pai também, e uma das irmãs vieram até Teresina ontem e sepultaram esse adolescente. Agora, existe uma preocupação, inclusive o juiz Antônio Lopes, que é o que está presidindo agora, que a partir de agora vai acompanhar, enquanto houver medida socioeducativa para que esses outros 3 adolescentes, que agora respondem por mais um homicídio, seja, enquanto eles estiverem passando por medida socioeducativa, o juiz já garantiu que eles não voltam mais para o centro educacional masculino. Porque a revolta lá, inclusive, os outros adolescentes que ficaram lá no SEM disseram o seguinte: tinham colocado ele aqui dentro, porque tinha sido mais rápido, ele tinha matado logo os 4 de uma vez. É esse o sentimento dentro do SEM. Isso quem me falou, inclusive, foi uma pessoa lá da SASC. Houve uma gritaria muito grande lá desses outros adolescentes que estão recolhidos. Gente, a situação é delicadíssima. E o juiz Antônio Lopes já disse, possivelmente eles serão, os outros 3, podem ser transferidos para outro estado, porque se ficar em Teresina, podem ser mortos a qualquer momento. Ou seja, nós temos uma situação delicada no sistema de ressocialização de presos. E nesse caso aí, de pessoas apreendidas que devam passar por medidas socioeducativas. Nós vamos entrar em detalhes já, porque está no ar o debate democrático. Ainda nesse caso, boa tarde a você que está em casa, a gente vai até as 2 da tarde. Ainda nesse caso, eu quero aí, Marivaldo, que você coloque aí, tem um VT aí, que eu mesmo fiz ontem lá pela Rede Mil Norte. Eu conversei com o advogado Nazareno Té, que inclusive é parente da Louane Maranhão, que foi vítima aqui em Caxias. Ele falou da responsabilidade do Estado diante de uma situação como essa. Tudo bem, houve a condenação, há uma revolta popular, as pessoas querem ver esses meninos, inclusive muita gente quer ver eles mortos e não querem ver eles na delegacia, né, presos, não querem ver eles presos no sistema socioeducativo. Muita gente quer isso. Mas existe uma situação que é no campo do direito que cabe ao Estado brasileiro, uma vez a pessoa condenada, já que não há pena de morte no Brasil, o Estado deve proteger, dar condições de alimentação, direito a culto religioso, também saúde, situação de saúde. O Estado é que deve manter até o final do cumprimento da pena. E no caso desses adolescentes, até o final da medida socioeducativa. E nesse caso específico, o Estado falhou. Houve alguma falha, e nós vamos entender agora o que diz esse advogado especialista, e ele vai dar detalhes de como o Estado pode ser responsabilizado diante dessa questão. Roda aí, Marivaldo. O advogado Nazareno Té percebe negligência por parte do Estado, que não conseguiu garantir que os direitos fossem respeitados, uma vez que não existe pena de morte no Brasil. A decisão que o Estado tomou foi a falta de cuidado, a falta de vigilância, e ele expôs esse menino que foi vítima e os outros a uma situação de perigo iminente e real. Apesar do crime. Não interessa negócio de crime. O Estado hoje é responsável pelos seus
presos ou pelos seus menores que estão sob medida socioeducativa. Na última quarta-feira, quando os menores foram transferidos para o SEM, a unidade contava com 81 adolescentes, quando a capacidade é para 60 internos. A morte desse garoto já estava anunciada, porque ele delatou e sabia que junto com os outros ele ia morrer. Eu não sei se o diretor do SEM fez isso sabendo, porque ainda é pior, é mais grave, ou se ele fez por irresponsabilidade. Ele tem que ser ouvido, tem que ser investigado para saber se o artigo 132 do Código, que diz expor, eu vou ler até aqui o artigo para você, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, de pessoa determinada. Era uma pessoa determinada, aqueles quatro menores eram determinados, todos estavam anunciados que eles iam morrer lá dentro. Eu quero a sua opinião, põe aí na tela, Marivaldo. Põe aí na tela essa situação. Essa situação é delicada, porque assim, nós não estamos aqui, nós temos uma lei brasileira. E quando se trata de lei, nós temos que cumprir a lei. Lei não se questiona, lei se cumpre. Mas nós temos uma situação que é delicada e que revoltou. Tem um 9 aí na frente agora, né, Marivaldo? As pessoas já sabem aí que precisa colocar um 9 na frente, 8857-6805. Mande o seu WhatsApp, mande o seu posicionamento diante dessa morte que ocorreu desses 4 adolescentes, que são acusados de praticarem outros crimes contra essas meninas de Castelo, essas estudantes de Castelo. Uma delas morreu em razão da gravidade das agressões, mesmo tendo passado por atendimento no hospital. Esse é o posicionamento que diz a lei. Pela lei, o Estado brasileiro falhou. O sistema lá do Piauí de ressocialização devia ter tomado outras medidas. Inclusive, não está aí, mas eu conversando com o advogado Nazareno Tella, ele me disse o seguinte, que o fato de não ter vaga, só para você ter uma ideia, o Centro Educacional Masculino tem capacidade para 60 adolescentes. Tem 82. Hoje deve ter 84 já. Ontem à tarde eu fiquei sabendo que tem 84 adolescentes. Ou seja, mesmo o Estado alegando que não tem espaço suficiente para colocar eles separados uns dos outros, isso não é argumento, segundo o advogado, para o Estado deixar de cumprir as medidas. E caso o Estado alegue isso, que dê para outra pessoa, que dê que seja objeto de uma intervenção para que possa garantir o direito. Porque ele até colocou. Imagine se isso aconteça, se isso passe a acontecer frequentemente. E com qualquer pessoa, e se fosse com sua família. Você ia gostar que isso ocorresse? Aí nós temos uma situação delicada, que é uma questão de justiça, um sentimento popular e a lei que precisa ser respeitada. Então nós estamos numa situação aí que eu quero a sua opinião, como você se posiciona diante dessa situação, 8857-6805. 8857-6805. Você fica à vontade para opinar sobre essa situação aí. O número está na tela, você pode enviar a sua opinião até o final do programa. Chegando às opiniões aqui, a gente vai lendo, ok? É um caso realmente que revolta, né? É um caso impactante, você fica sem saber muito de que forma opinar diante de uma situação dessa. Porque assim, eu inclusive aqui como apresentador não posso nem emitir algumas opiniões pessoais, porque a gente pode inclusive influenciar muitas pessoas que nesse momento assistem o programa. Mas nós estamos diante dessa situação. O que nós podemos aqui é abrir o debate em cima do caso. Eu não vou colocar aqui a minha opinião sobre como deva ser o tratamento a esses adolescentes, mas você fica à vontade, você que está em casa, para emitir a sua opinião. Nós vamos conferir agora, o secretário estadual de segurança veio a Caxias esta semana, veio visitar como é que funcionam os órgãos de segurança aqui, ver como é que está a situação do combate à violência aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Roda aí.
O secretário de Segurança do Estado chegou ao quartel da PM acompanhado do delegado regional Jair Paiva. Na instituição, se reuniu com o comando da Polícia Militar, o prefeito Léo Coutinho e outras autoridades. As demandas são normais, efetivo, viaturas, né? E nós já temos sinalizações positivas nesse sentido. E é sempre bem visto a visita do chefe do sistema de segurança às unidades policiais do interior. Foi bem receptivo e marcou agora para o segundo semestre uma visita oficial para que a gente trace, né, novos planos e melhore nossa condição como um todo do batalhão. Depois, o secretário conheceu o setor de vídeo monitoramento mantido pela Prefeitura, onde reforçou as propostas para fortalecer a nossa polícia. Assim, a integração dos órgãos estaduais de segurança com os órgãos municipais, programas fortes como o Programa de Policiamento Comunitário, a ampliação da participação do sistema estadual no vídeo monitoramento, a cessão de instrumentos de trabalho como armamento, viaturas, qualificação através de cursos. Em relação à parceria Estado-Caxias, segundo ele, será muito mais fácil, principalmente pelo trabalho feito pelos órgãos de segurança daqui. Policiamento de proximidade com o cidadão. Isso será feito através da força do município de Caxias, com o Estado e também com os órgãos federais que participam das discussões aqui no Gabinete de Gestão Integrado, o que é muito bom. Segundo o prefeito, além de elogiar a visita do secretário, disse que Caxias tem feito sua parte para diminuir a violência, como o serviço de vídeo monitoramento, o único do interior do estado, criado com recurso próprio, e o Gabinete de Gestão Integrada. Para os próximos dias, outras metas serão implantadas. Tudo isso, mesmo sabendo que segurança é dever do Estado. Nossas metas agora é criar o Conselho Comunitário de Segurança, criar a UNS, que é a Unidade de Policiamento Comunitário. A gente tem um projeto também de armar a Guarda Municipal. A gente já tem ciência que tem um armamento já disponível na Polícia Militar e a gente vai buscar. A Delegacia de Homicídio e a criação do IML também foram comentados pelo delegado Jair Paiva e o prefeito Léo Coutinho. Já foi aprovado pela Assembleia por lei, na realidade, a criação do ICRIML, né, a questão do tempo. Quanto à questão do translado de cadáveres, nós estamos tentando resolver. Na verdade, o IML não existia legalmente. Era um arremedo, uma invenção, e a gente já conseguiu criar por meio de lei. E o que está ocorrendo agora é a Delegacia de Homicídios. Era um anseio antigo, sempre se reivindicou em Caxias, e o governo Flávio Dino, em 6 meses de governo, conseguiu trazer uma Delegacia de Homicídios para Caxias. Tá aí. O ideal era que essa delegacia nem fosse criada. Né? Seria muito bom se ela não fosse criada, se a gente não tivesse violência. Mas já que existe, é importante demais a criação da Delegacia de Homicídios, porque vai cuidar especificamente desses tipos de crimes. É uma delegacia, quando se tem uma delegacia especializada, as investigações ficam centradas apenas, ou seja, ocorreu um crime que precisa ser investigado, um homicídio, ele vai ter uma delegacia específica só para isso. Então, a resolutividade é mais rápida, porque você tem equipes especializadas que vão centrar as atenções naqueles processos, porque uma delegacia, vamos pegar aqui a delegacia regional, ali, o primeiro DP. O primeiro DP cuida de tudo. É a briga do vizinho, não sei o que, e os homicídios. Então, fica muitas vezes complicado para que se faça uma investigação e dê os resultados no tempo do inquérito policial, porque o inquérito ele tem um prazo para ser cumprido. E muitas vezes passa do prazo e você não concluiu nenhum inquérito. É preciso também aparelhar essa delegacia com as pessoas, com pessoas qualificadas. Daí aí cabe ao governo do estado também chamar ou realizar concurso específico para essas pessoas. Se tem um concurso aberto, tem que chamar as pessoas para ter pessoal, porque só criar a delegacia sem pessoal também é a mesma coisa que não criar. Melhor deixar do jeito que está, né? Se for para acontecer isso. Mas a gente espera que também tenha a parte pessoal, que tenha viaturas, que tenha a parte tecnológica também, para que as pessoas possam desenvolver um trabalho com celeridade, com rapidez. Foi realizada também uma reunião importante aqui em Caxias sobre a regularização de terras. Nós sabemos que um grande problema, muitas pessoas não têm a sua residência, não tem nem o espaço da sua residência comprado. As pessoas moram de favor.
E aí, essa reunião ela vem tratar exatamente dessa questão do título da terra. É importante o título da terra. Roda aí. Um desafio grandioso para o judiciário, classe política, igreja, cartórios e população. A regularização de quase 2.000 hectares de terras na área urbana de Caxias, onde vivem mais de 30 mil pessoas. Nos documentos, as terras ainda pertencem à Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. E agora, pelo menos há 3 anos, nós temos buscado, junto à Conferência dos Bispos do Brasil, junto à Anunciatura Apostólica do Brasil, que é a Embaixada do Vaticano no Brasil, junto ao próprio Vaticano, orientações, e agora em parceria com a Corregedoria de Justiça, a Prefeitura, o Cartório, estamos buscando uma solução definitiva para as terras de Nossa Senhora de Nazaré. O processo conta com o empenho da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A audiência pública, realizada no Centro de Treinamento Dom Luiz Marelim, foi um momento para discutir de que maneira a regularização será realizada. Então, a audiência pública é uma das formas de levar para a comunidade, para a população, o que a municipalidade está fazendo, o que a Corregedoria Geral, qual o papel da Corregedoria Geral, que é normatizar, criar os provimentos, regulamentar a legislação criada da regularização fundiária como instrumento de participação e regularização da moradia, o direito de moradia. Seu Lindomar Conceição não vê a hora de ter em mãos o documento de propriedade da terra, onde vive há quase 10 anos. Com certeza. Até nós vem com vontade, já está acabado uns 8 anos, 9 anos, e nós sempre trabalhando para ver se nós conseguimos esse documento e agora com certeza vai dar certo. O prefeito Leonardo Coutinho destacou o interesse da prefeitura na regularização. O município pretende facilitar o processo junto aos cartórios de registro de imóveis. Nós temos em Caxias milhares de famílias que não têm o documento da sua propriedade. Eles não têm um documento que prove que eles são donos de suas próprias casas. Isso aí gera uma insegurança muito grande da família, emperra também a economia. A gente sabe que não pode haver empréstimo para quem não prova a propriedade e a gente está com esse propósito agora em parceria com a Diocese e com a Corregedoria para regularizar. Ok, tá aí. Tomara que dê tudo certo, porque realmente é importante. Quando você tem você sabe que aquele lugar é seu, realmente você pode investir. Muita gente não pode nem fazer uma reforma, né? Porque muitas situações nem estão resolvidas. E olha só, gente, foi lançado, a gente recebeu, inclusive na semana passada, o secretário de Agricultura Familiar, Delmo Soares, que falava desse evento. E houve o lançamento dele em São Luís, lá no Palácio dos Leões, da Agritec, que são as feiras de agrotecnologia que vão acontecer em 4 regiões do Maranhão. Roda aí. A Feira de Agricultura Familiar e Tecnologia do Maranhão é uma experiência que deu certo em Caxias. O objetivo desse evento é mobilizar os pequenos e médios agricultores, mostrar para eles que é possível sim produzir naquela região. O leste do Maranhão é uma região rica em termos de solo, o regime de chuvas favorece, e o nosso objetivo é esse, é mostrar para o povo da zona rural esse potencial que eles têm, que eles poderiam estar produzindo renda. Ao invés de fazer o êxodo rural, ir para as cidades, muitas vezes morar em invasões, eles podem ficar assim, na zona rural, onde cresceram, onde nasceram e produzir. Agora o governo do Maranhão quer transformar a Agritec num grande evento estadual. Esse ano nós vamos fazer 4, vamos estar presentes na de Caxias, que já vai para o seu 2º ano, e vamos realizar São Bento, Açailândia e Bacabal. No próximo ano, com certeza, vamos dobrar esse número e progressivamente fazer com que todos os territórios possam ter a sua própria feira. Levar o desenvolvimento, levar o conhecimento para o agricultor, para que ele possa aumentar a sua produção, para, evidentemente, aumentar a sua renda. Essa é a grande vontade, o grande desejo, o grande legado que nós podemos dizer assim, que a Agritec vai deixar para essas cidades, para todas essas regiões, é o conhecimento. Basta você pegar o exemplo de Caxias 2014. Uma das bandeiras do governador é levar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Não tenha dúvida que o nosso Maranhão é um Maranhão rico. Quem anda pelo leste do Maranhão sabe do potencial que a gente tem. Através da Agritec, o governo quer transformar o Maranhão em referência na aplicação de tecnologias à agricultura familiar e produção de alimentos.
A Agritec de Bacabal, que só seria realizada em fevereiro de 2016, foi antecipada para dezembro deste ano. Muito importante, isso é uma festa muito grande e só vai somar no nosso município. O presidente da Assembleia Legislativa participou da solenidade de lançamento no Palácio dos Leões, sede do governo do estado em São Luís, e aprovou a iniciativa. Eu acho que nosso agricultura familiar tem que ter uma reciclagem. A maneira que está trabalhando é arcaico, nós temos que modernizar. Essa tecnologia, me diz meu nome, leva novas técnicas, leva nova qualidade de serviço para os trabalhadores rurais, principalmente aqueles que trabalham na agricultura familiar. Olha aí, realmente eu tive a oportunidade, aqui, foi na quinta-feira, exatamente, quinta-feira, eu estive lá em Esperantina, no Piauí, a 180 quilômetros de Teresina. Eu fui lá para a Festa do Peixe. É mais ou menos parecido com o que vai ser realizado aqui, a Agritec. O que a prefeitura lá de Esperantina fez? Inclusive com apoio do governo do estado e apoio do governo federal. Eles realizaram, descobriram a potencialidade do município e eles entenderam lá que, por Esperantina ser referência, inclusive na criação e até na exportação do peixe, eles resolveram criar um evento específico. Foi pela primeira vez que se realizou em Esperantina o Festival do Peixe. Muito legal, inclusive o Dorival Dantas estava lá no dia que eu fui. Forrozão e tanto, viu? Muito boa a festa. E aí, eu conversei com o secretário Adelmo Soares, e o sisteminha que a gente conversou aqui, eles estavam expondo lá. Ou seja, é uma coisa, gente, a agricultura familiar é a grande aposta. Inclusive, nós temos aí, Marivaldo, eu vou logo fechar esse assunto nesse bloco. Ó, as mensagens estão chegando, já eu divulgo o nome completo. Estão perguntando aqui o nome completo desse adolescente que foi morto. Vou já divulgar. Está chegando aqui, inclusive aqui, as mensagens. Já estão chegando as mensagens sobre a opinião das pessoas relacionada a esse caso de Castelo. Põe aí na tela só mais uma vez o número, só para as pessoas mandarem as mensagens, Marivaldo, 88576805. Você pode enviar sua mensagem sobre esse caso de Castelo, qual a sua opinião e sobre outros assuntos que a gente vai abordar aqui durante o programa, ok? Inclusive eu quero mostrar aí, Marivaldo, nesse ponto 6 aí, os recursos da agricultura familiar, porque o governo federal, só põe aí só coloca aí a reportagem, vamos entender, porque muitas pessoas não sabem que existem recursos destinados para essa área. E o governo federal lançou, inclusive, esse ano, um programa específico destinando recursos para a agricultura familiar, porque a agricultura familiar responde por 70% de tudo que se consome no Brasil. Roda aí uma matéria nacional, roda aí. Há 5 anos, Paulo decidiu transformar a pimenta que planta na propriedade rural no Lago Oeste, no Distrito Federal, em molho para vender na região. A produção artesanal, aos poucos, ganha espaço. Hoje, ele já expõe numa feira de grande circulação em Brasília, a Torre de TV. Muitos turistas de todos os estados do Brasil frequentam a torre, é um ponto central, e também de outros países. Um dos focos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, lançado nesta segunda-feira, é ampliar o acesso da agroindústria de pequeno porte, como a de Paulo, a novos mercados. Um dos decretos assinados pela presidenta Dilma Rousseff torna mais simples o processo de venda de produtos beneficiados da agricultura familiar. A ideia é reduzir a burocracia para o registro dos empreendimentos e adotar critérios de vigilância sanitária adaptados à realidade dos pequenos agricultores. Hoje, eles seguem as mesmas regras das grandes empresas. Para a presidenta, esse é um passo importante para o desenvolvimento do setor. É fundamental o incentivo à agroindústria. E incentivo à agroindústria deve ser feito com assistência técnica, com crédito. E tem de ter um objetivo com a agroecologia, que é um verdadeiro nicho de mercado, com o estímulo e a expansão do cooperativismo, organizando a produção, ajudando cooperativamente ao desenvolvimento da produção
da agricultura familiar. Durante o lançamento do Plano Safra, também foi anunciado um novo valor recorde de crédito voltado para custeio e investimentos na agricultura familiar. Foram disponibilizados 28 bilhões e 900 milhões de reais para várias linhas de financiamento, 20% a mais que no último ano Safra. Os juros continuam abaixo da inflação. As estatísticas mostram que a agricultura familiar brasileira a maior responsável pela produção de alimento. Portanto, o fundamento central, presidenta, deste vosso anúncio é a produção de alimentos saudáveis, é manter o desenvolvimento no campo. A presidenta Dilma Rousseff também assinou 10 decretos de desapropriação em 8 estados para regularizar terras quilombolas, povos tradicionais que também vivem da agricultura familiar. A grande maioria da nossa população que integrava o povo sem nome era de escravos e alguns escravos fugidos que criaram os quilombos. Nada mais justo que nós, hoje, assinemos o decreto de regularização de suas terras. Tá aí. A gente... Então, gente, é muito dinheiro, tem muito dinheiro, ou seja, com juros abaixo da inflação. Isso é importante, essa informação aí. Ou seja, a agricultura familiar é o modo. Tudo que muita gente está almoçando agora, e aí tem o arroz, né? Tem o quiabo, muita gente gosta de quiabo, a abóbora, a batatinha, o maxixe. Tudo isso é da agricultura familiar. A cebolinha lá, nós temos o leite, inclusive a agricultura familiar não se restringe apenas a essa parte do alimento verde, não. Nós temos os criadores de porco, de cabra, os criadores de peixe. Então, a agricultura familiar é muito extensa, assim, se a gente for divulgar. Então, é muito importante esse incentivo. Muita gente acha, não, tem que incentivar na cidade, mas o campo, se você não segura o homem do campo no campo, ele produzindo e ganhando dinheiro, ele vem dali para cá, se ele tem condição de se desenvolver lá, ele vem aqui na cidade, passeia e tudo e volta para casa feliz da vida, com dinheiro no bolso. E uma coisa que foi falada aí, que a presidenta falou, que eu percebo pouco aqui na nossa região. Eu conheço algumas experiências, mas fora de Caxias. Se alguém conhece aqui em Caxias, se você conhecer aqui, Balão, pode me falar, que é o cooperativismo. Eu não percebo cooperativas. Olha aí um nicho importante para que seja incentivado aqui em Caxias. Cooperativismo. Gente, as cooperativas, eu vou colocar assim, é o nicho de mercado que mais emprega no mundo. E nós não temos uma cooperativa aqui, seja que se destaque. Nós temos cooperativa, só para você ter uma ideia, no campo educacional, nós temos cooperativa na agricultura, em vários segmentos. Qualquer segmento, no segmento de táxi, você pode criar uma cooperativa de táxi. Importante demais. Os mototáxis podem ter uma cooperativa. Mas é preciso conhecer e saber como implantar. O Sebrae está aí para orientar. É uma questão de observar o nicho de mercado e investir. Eu acho assim uma ideia que pode dar certo. Muitos empreendimentos, muitos segmentos aqui, podem se juntar, um segmento importante. Se você percebe que o segmento é importante lá, por exemplo, o setor de beleza, as empresárias do campo da beleza podem conversar e criar uma cooperativa, algo extraordinário. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos com o encontro dos governadores, o que os governadores discutiram nesses 3 dias de conversas que ontem que os governadores se juntaram, mas as conversas com os técnicos já ocorriam desde a quarta-feira. Você vai entender já os detalhes e também vai conhecer mais sobre o esquemão que está sendo investigado pela Operação Lava Jato. Você vai ouvir, você vai ver o delator falando o nome do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que pode ser preso. Já. Debate democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema, a faculdade dos seus sonhos. Itaipa.